Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, com muita alegria, para a aula magna da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Que delícia! Começando uma nova jornada, uma trilha que se faz a partir de agora. Ao longo desse tempo, estaremos juntas com espírito investigativo na produção do conhecimento como o mais potente dos afetos. E hoje vamos pensar em artes manuais como cuidado de si. Mas, antes de tudo, eu quero trazer uma citação. Aos atos de amor do passado, devemos nossa existência. Eu queria que a gente começasse com esse olhar para o passado e com esse espírito de gratidão por esses atos de amor que nos trouxeram até aqui, agora. Muito bem, agradecemos a Rudolf Steiner por essa linda afirmação. Quero deixar bem marcado a gênese do sentimento e da força para a constituição das pós-graduações que eu criei desde 2016. É a primeira vez que eu vou falar isso. É a primeira vez que eu vou apresentar para vocês um momento que quando as coisas não estão boas, quando eu tenho dúvidas, eu volto a esse momento, eu volto exatamente a essa cena que eu quero trazer grande aqui para vocês. Eu volto a esse lugar e penso, olha o que eu fiz ali, olha a força desse trabalho, e ali eu digo, posso tudo. Não sei se vocês têm essa marca. Eu tenho essa marca em mim, sabe? Quando eu falo assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Será que eu vou dar conta? Eu lembro desse momento. Eu vou contar para vocês o que é esse momento, mas antes eu quero trazer uma citação que tem a ver com isso. Nossa destinação dispõe sobre nós. Mesmo quando ainda não a conhecemos, é o futuro que dita a regra ao nosso hoje. Nossa destinação dispõe sobre nós. Mesmo quando ainda não o conhecemos, é o futuro que dita a regra ao nosso hoje. Aqui eu não sabia que eu estaria nessa roda, eu ainda não sabia que eu ia estar aqui. Eu ainda não conhecia. Nessa foto, onde eu estou ali agachada, pegando o material do chão, nessa roda, eu ainda não sabia que eu ia estar aqui, falando, inaugurando a segunda turma da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Então, eu quero dizer o que estava acontecendo aqui. A série de fotos que eu vou mostrar para vocês, elas aconteceram em 2014, na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, lá em Lisboa. E ela reuniu pesquisadores, investigadores, pela primeira vez num evento do IELTS. Pela primeira vez, reuniu casas, digamos assim, brigadas, Universidade de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa. E nessa sala, lado a lado, pessoas fazendo tricô, crochê, fiando, junto com aquelas
sumidades do pensamento acadêmico mais enrijecido, que despreza toda essa materialidade, sabe? Então, ali vocês estão vendo na foto, fazendo crochê. Sônia Maria Clareto, minha orientadora de doutorado, que veio ao Brasil patrocinada por esse evento. Ao lado dela, esse homem falando, é o historiador da cultura e educação, Jorge Ramos Dual, da Universidade de Lisboa. Na mesma fileira, nós temos fiandeiras. Isso foi uma marca muito importante, como eu vou mostrar. Aqui, nessa foto, ao meu lado, está o escritor e professor Rui Zinck, que é um ícone da escrita acadêmica portuguesa e brasileira. Tanto Jorge Ramos Duó quanto Rui Zinck são, e eles são opostos. Um é da Universidade de Lisboa, o outro é da Universidade Nova de Lisboa. Um é conservador na escrita, o outro é aberto aos devires. Enfim, e ao lado deles, ao lado dele, né, do outro lado, eu estou de um lado, essa pessoa está do outro, Ana Paula Guimarães, que à época era coordenadora do Instituto de Estudos da Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa. Essa mulher fazendo tricô, ao final desse evento, que durou um dia inteirinho, chegou para mim e falou: estou há mais de 30 anos na academia. E aí a voz dela embargou. Nunca em toda essa minha vida acadêmica, eu pude reunir o que eu sou como tricoteira, com aquilo que eu faço na minha casa praticamente toda semana, com a minha vida acadêmica. Então, essa voz dessa mulher que coordena esse grupo de pesquisa magnífico lá na Universidade Nova de Lisboa, foi como me entregar um prêmio, sabe? E, deixa eu contar aqui, que o Jorge Ramos Duó e o Rui Zinck detestaram toda aquela gente com aquelas coisas, sabe? Eles estavam falando e ninguém estava olhando, estava todo mundo tricotando, crochetando. Foi lindo, gente. Foi revolucionário. Assim, no meu coração, eu estava assim, demais. E, na mesma sintonia, Guida Fonseca, Inês Carrelhas, fiandeiras e artistas têxteis, falando com a mesma duração de tempo, na mesma roda de conversa do que esses professores, doutores e pós-doutores, não é? Foi lindo, gente, foi lindo. Eis um dos propósitos do Ateliê de Educação: legitimar a presença das artes manuais da casa no espaço acadêmico. É para isso que eu vivo, gente. É para isso que tudo que eu faço. E por que você tem que legitimar as artes manuais no espaço acadêmico? Não pode deixar tudo separado? Na minha perspectiva, quando você legitima os saberes populares, os saberes do corpo, dentro do espaço acadêmico, você garante o território existencial para isso. E o mais, porque muito crochê, muito tricô entra na academia, mas sempre numa perspectiva etnográfica ou das artes visuais, numa perspectiva que ou coloca um viés histórico, antropológico, ou coloca artista, tira do uso, né, a roupinha para colocar em outro lugar. Não, as artes manuais que a gente legitima dentro da academia, elas estão amalgamadas ao conhecimento racional, digamos assim. Olha só que lindo.
Gente, quando as coisas estão ruins, eu olho para isso e penso, eu fiz, sabe? Eu acho que a cada uma de nós, nessa trajetória acadêmica, tem que criar suas marcas, tem que olhar para o passado, para aquilo que fez e pensar, sabe? Eu tenho meu certificado, eu tenho meu diploma, eu defendi meu TCC, eu defendi minha monografia, eu defendi minha dissertação, eu defendi minha tese. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Porque são suor e lágrimas, é esforço, é o desejo que se materializa. É disso que se trata. Queria fazer agora um tributo. E esse tributo também ao passado. Queria fazer o meu primeiro tributo à minha tese. A minha tese de doutoramento, Fiara Escrita, Políticas de Narratividade, Exercícios e Experimentações entre arte manual e escrita acadêmica, um modo de existir em educações, inspirado em uma antroposofia da imanência. Ela tá aqui, ó. Ela vive desde 2015, quando eu defendi todos os dias. Quando as coisas estão ruins comigo, que eu não sei o que fazer, o que falar, eu vou aqui. Eu vou aqui. E ela é como uma cornucópia. Está sempre, gente, sempre, 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 sempre despejando todo o conhecimento, aberta aos devires para eu produzir conhecimento outro. E é isso que eu quero que vocês também tenham, essa alegria de olhar para a produção de vocês e voltar lá e dizer, opa, eis a minha marca no mundo. Queria também fazer um tributo a essa belezura aqui, a turma 1 da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Professores e agora especialistas. E agradecer em especial a essa pessoa linda chamada Luciana Aguilar, que sem ela nem a turma 1, nem a turma 2 teria sido realizada. Ela é a concretude desse nosso projeto. Muito obrigada, viu, Lu? Vamos ao trabalho, vamos olhar em perspectiva a apresentação do nosso programa do curso. O que eu quero dizer é que a gente faz um planejamento, tem uma ideia, mas a gente está numa educação steineriana e numa educação freiriana, ou seja, é da interação com cada discente que a gente vai ajustando, organizando, ampliando, reduzindo, modificando tudo aquilo que a gente planejou. Na imanência, o plano não é um mapa, ele é uma cartografia. A gente vai mexendo nele na medida em que a gente vai se organizando, vivendo, experimentando. Então, vamos pensar no nosso programa. São 450 horas. E eu coloquei ali 450 horas de pesquisa, interação, aulas gravadas, pesquisa, práticas das técnicas, pesquisa, leitura, pesquisa, escrita, pesquisa. Por que eu repeti tantas vezes pesquisa? Porque é a nossa ênfase. E quando eu falo pesquisa, eu digo, eu não sou consumidora, eu sou produtora de conhecimento. Eu abro mão da prateleira. Eu não estou na prateleira com conhecimento pronto, onde eu vou lá e adquiro. Não, eu sou autora. Cada discente nas nossas turmas
produz o seu conhecimento e depois lança ele no mundo. É isso que eu acho significativo, transformador. E a gente tem esses 3 eixos. No vertical, a gente olha direto nos olhos da pesquisa em artes manuais para terapias. No horizontal, as práticas e os dispositivos, porque o nosso nome é ação. A gente age, a gente explora, a gente faz pesquisa, a gente olha para o fenômeno. E no transversal, a gente pega essas 2 coisas e se exercita. O exercício das artes manuais para terapias. A base curricular do curso tem inspiração antroposófica ampliada pelas filosofias da imanência, a entender as artes manuais para terapias como uma composição de gestos integrais e afirmativos de vida e saúde. É a que a gente mais acredita aqui. A serem promovidos nas variadas ações terapêuticas. As práticas e o laboratório clínico se processam junto ao corpo e à experiência, permitindo ao programa organizar-se igualmente nas instâncias conceitual, procedimental e atitudinal. Pensar, sentir, querer. A ênfase na pesquisa e experimentação que o curso promove é uma ação querida e relevante a colaborar na sistematização de um acervo de técnicas e usos das artes manuais em sua aplicação entre as mais variadas linhas terapêuticas e nos trabalhos sociais. Vamos, então, já para a apresentação dos docentes. Quero dizer que nós temos 4 tipos de docentes. As docentes recorrentes, somos 4, vou mostrar. As docentes autoras, elas produziram o conteúdo, cada uma a partir da sua própria experiência, a gente chama de aula espetáculo. Os atelieristas e os docentes convidados, aqueles que podem aparecer a qualquer momento para dar um oi. Para falar de um ponto específico, de alguma coisa que apareceu, que eles vão surgindo na imanência. Começando, claro, por essa dupla. Eu mesma, Ana Lígia Vieira Chil da Veiga, sou professora doutora, caminhando para o pós-doutoramento com muita vagareza, mas estou indo. Eu vou mais diretamente construir a base de 3 disciplinas: didática do ensino superior, metodologia da pesquisa científica, fundamentos das artes manuais para terapias. E, claro, faço a coordenação geral e pedagógica. A Luciana Pravinha Aguilar, professora especialista, ela é responsável por trazer o tempo todo a disciplina, a escrita nas artes manuais para terapias, políticas de narratividade, e é a nossa gestora acadêmica. Docentes recorrentes, assim como nós, essas 2 queridas professoras estarão o tempo todo conosco. Elas fazem encontros síncronos, participação no Telegram, plantões. E aí eu vou trazer o que vai fazer também a Aline Cristina Gonê Amaral, professora especialista. Ela vai conduzir especialmente 3 disciplinas: práticas em artes manuais para terapias, os dispositivos em artes manuais para terapias, laboratório de pesquisa em artes manuais para terapias. O que quer dizer que a Aline vai estar conosco todo o tempo, cada módulo, propondo uma ação específica junto às técnicas e aos dispositivos, fazendo laboratório de pesquisa. Vou mostrar como é que vai ser, que lindo. Silvane Ramos dos Santos Vasconcelos, nossa querida professora especialista, vai cuidar
do acompanhamento dos processos durante a extensão do curso e apoio das discentes juntos ao conteúdo. Por isso que ela é pediatra, né, gente? Para cuidar da gente. Ela tem a disciplina Laboratório de Pesquisa em Artes Manuais para Terapias. E agora, docentes autoras, professora doutora Patrícia Elizabeth Widmer Costa Neto, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo, a USP. O título do módulo dela é A Trama Simbólica, um olhar da psicologia analítica de Jung sobre mãos que costuram, bordam e tecem. As docentes autoras dividiram o conteúdo em pensar, onde elas apresentam uma aula com os conceitos, o querer, onde elas propõem uma atividade manual, e o sentir, onde elas fazem a recolha através de uma proposta de atividade para as discentes dos afetos que o pensar e o querer produziram. Professora Cláudia Soares de Oliveira, mestre em Gerontologia Social pela PUC de São Paulo. O título do módulo dela é Por uma Clínica Insurgente. E o seu tema? A clínica como campo científico que integra em seu fazer as artes manuais e deseja criar fendas por onde outros modos de respiração e expansão possam acontecer. Uma beleza! Vamos em frente com as nossas autoras, docentes autoras, professora mestre Aline Costa Picardi, mestre em Psicologia Social, Trabalho, Sociabilidade e Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais. Título do seu módulo, Potência Onírica, como construir um corpo de sonhos? Tema, processo de criação de si no contexto terapêutico. Uma proposta de ontologia onírica utilizando a feltragem como técnica. Olha que beleza de proposta. Também as aulas divididas em pensar, sentir e querer. Professora mestre Isabel Cristina Gonçalves, mestre em Psicologia pela Universidade São Marcos. Título do seu módulo, As Artes Manuais e a Constituição do Si Mesmo. Tema, as artes manuais como forma de prática clínica favorece a integração e a constituição do si mesmo. Ai, gente, eu vou confessar a vocês, estou amando isso. Muito bem, docentes autoras, também divididos seus módulos em pensar, sentir e querer. Professora mestre Stefânia Araújo Torres Lima, mestre em Ciências Médicas pela USP. Título, Técnica, Comunicação e Saúde. Tema, Técnica e Saúde, as implicações do excesso de estímulos e a terapêutica do fio. Muito importante esse módulo para trazer para a gente o contexto das tecnologias. Professora especialista Silvane Ramos dos Santos Vasconcelos, pediatra pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em artes manuais para terapias. Título do seu trabalho, do seu módulo, o terapêutico junto às artes manuais, investigações de si e modos possíveis de existir. Tema, a experiência terapêutica junto às artes manuais em suas potências de afirmação de si e processos de singularização. E nós, de novo, aqui. Pensa que a gente ia sair fora dessa? Não mesmo. Luciana e eu também somos autoras, a gente ama a docência. Também temos módulos em pensar, sentir e querer. O título do meu módulo é Antroposofia da Imanência, conceito para uma estética da vida viva. E da querida Luciana, a escrita, a leitura, o devaneio
e a constância. Tema: experimentações de escrita e leitura na arte manual. Nossos atelieristas, temos 2. Alexandre Reberti, artista, docente, tecelão, performer. Ele vai apresentar a técnica específica da tecelagem. E Carlos Vinícius de Oliveira Bressan, artífice e oficineiro, que vai nos agraciar com uma linda aula de encadernação. Temos também as docentes convidadas, chamadas na imanência do processo. Vamos em frente com o desenho do curso. Gente, nós aprendemos a fazer EAD. Não uma EAD fria, mas uma EAD quentinha. Por isso, o desenho do nosso curso, ele quer, antes de tudo, a interação, o engajamento, o afeto, a composição existencial. E, gente, muito tempo antes de ter internet, a produção de conhecimento já era à distância. As cartas. Ou você acha que todos os filósofos contemporâneos uns dos outros estavam na mesma cidade? Eles se escreviam. E é nessas cartas, é nessas trocas, é nessas interações maravilhosas que a história da filosofia, da arte, da ciência está cheia dessa virtualidade das cartas que se produz o conhecimento. Que a gente saiba fazer também dessa virtualidade a produção do conhecimento como o mais potente dos afetos. Vamos ver, então, de pertinho, como é que são esses nossos platôs de aprendizagem. Platô da interação. O platô de interação gruda, gente. Além disso, plantões semanais, uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, às 15 horas, nós temos também os plantões. Ou seja, dúvidas, sejam dúvidas de técnica, sejam dúvidas do ambiente virtual, sejam dúvidas teóricas, não é? Você tem um lugar para ir toda semana, né? Então, a porta está aberta, a gente está ali, aberta a porta. Quem quiser entrar para um café, vem. Telegram, grupo geral, onde discentes e docentes interagem diariamente. Então, quem é aluna das outras pós-graduações sabe, eu fico aqui na frente do WhatsApp, do Telegram, o dia todo trabalhando, toda hora estou respondendo, toda hora estou interagindo, eu sou a figurinha mais fácil de encontrar. E aí, ali se produz muito conhecimento, vocês vão ver. WhatsApp. No WhatsApp, como é o mais popular, a gente colocou apenas comunicados. Qual que é a vantagem do Telegram? Do Telegram, por exemplo, digamos que você marcou para estudar todo sábado à tarde, das 2 às 6. Esse é o seu ritmo de estudo, porque a gente tem que fazer um ritmo de estudo. E você não quer ficar o tempo todo no Telegram. Então, você entra ali, e ao entrar no Telegram, você vê tudo o que aconteceu desde a sua última entrada. Né? Isso você pode fazer. Claro, se você quiser ficar online como eu, muito bem. Mas se não quiser, pode fazer isso também. E lá, a gente depois, toda semana, a gente vai limpando as interações que não são significativas e vai deixando só o significativo, o que também facilita a pesquisa e o entendimento dos assuntos. Aulas gravadas. Então, as docentes recorrentes têm aulas mensais e acompanhamento diário. Isso é lindo. Então, além das nossas aulas, todo mês, a gente ainda tem o acompanhamento diário. As docentes autores,
elas têm módulos conceituais, atitudinais e procedimentais. Ou seja, num módulo nós temos as aulas recorrentes, que vão acompanhando a pesquisa, e os assuntos modulares das autoras, as aulas espetáculo. Docentes atelieristas, vez ou outra eles aparecem. Até agora apareceu na tecelagem e na encadernação. De repente, a gente pode convidar um outro. Por enquanto, não. Por quê? Porque a professora Aline Gonet é a professora das técnicas e práticas. Ela que vai trazer todo o conteúdo, como a gente vai ver logo adiante. Ava, da FATEB. Então, o ambiente virtual de aprendizado, onde o conteúdo está publicado e onde a discente publica o seu sentir. Tudo que ela vivenciou, né, o acompanhamento do trabalho, as respostas às solicitações das docentes, sobre as dinâmicas, perguntas que cada uma teceu, vai para o ambiente virtual de aprendizagem, e esse sentir é que nós consideramos como avaliação. Esse sentir dos módulos, as atividades de pesquisa e escrita e a virtualização dos cadernos de artífices. Aqui, passar os nossos cadernos de artífice para o virtual. Site, Drive, é o quarto platô de aprendizagem. No site e no Drive, são espaços virtuais de apoio e também o repositório das referências para a pesquisa. Tudo que a gente vai achando de interessante, a gente vai colocando lá. As estagiárias, semanalmente, recolhem o material de pesquisa gerado no Telegram e passam para o Drive. Elas geram documentos específicos para que a gente possa ler as interações, compreender as pesquisas que estão acontecendo com as colegas através de um documento que fica como consulta para todas nós. Vamos, então, ver os módulos de perto? Vamos lá. Vamos começar pelo módulo 2, já que a gente está no módulo 1. O módulo 2, ele eu o chamei de o antes do depois. A técnica que a gente vai desenvolver, aprender a fazer, é a encadernação. Por quê? Porque a nossa questão é o caderno de artífice. É aqui que a gente elabora a nossa pesquisa, que a gente registra a nossa pesquisa. E nesse registro da pesquisa, nesse lugar, a gente vai compor o próprio caderno. A proposta é essa. A encadernação vai ser dada, então, pela professora Aline. A disciplina que eu vou dar vai ser didática do ensino superior. O módulo é a escrita das artes manuais para terapias, a escrita das artes manuais para terapias, políticas de narratividade, dada pela professora Luciana Aguilar. O eixo é o vertical, que é o eixo da pesquisa, e o segmento. O segmento é o fundamento. Então, o começo disso é o fundamento. A gente tem o fundamento, depois o exercício, depois a sistematização e depois a clínica. É assim que eu desenhei. Eu não li essa coisa linda que está aqui, ó, da minha tese, que diz: um prototexto movimenta-se, o antes da forma, do dito, do escrito. Esse é o mote do módulo 2. Quando você prepara o caderno para depois vir a pesquisa. Módulo 3, ai que delícia! As imaginações da matéria. A matéria bruta é a técnica que a gente vai ter. Então, a gente vai olhar essa matéria bruta, a professora Aline Gonet vai trazer os elementos da matéria, vai organizar
esse primeiro contato com o material. E a disciplina que eu vou dar vai ser Fundamentos em Artes Manuais para Terapias. O módulo Laboratório de Pesquisa em Artes Manuais para Terapias. O eixo é o horizontal, o segmento, fundamento. A matéria pesa. É preciso corpo para lidar com o material. Essa citação, deixa eu mostrar para vocês. Ih, já tô viajando aqui. Ai, essa citação está aqui, ó, no início da minha tese. Olha, a matéria pesa, é preciso corpo para lidar com o material. A minha tese tem essa cópia que eu fiz várias, né, gente? Essa cópia tem 4,850 kg. E a tinta é de terra. E logo a gente vai ver por quê. Módulo 4. Gestos significativos. O início da técnica. Vamos de feltragem. A professora Aline Gonet vai trazer a feltragem para nós. E a professora Aline Picardi também. Uma vai trazer a feltragem molhada, a outra com agulha. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu vou dar a disciplina. Ainda estou nos fundamentos, trazendo isso com mais profundidade ainda. Fundamentos em artes manuais para terapias. O módulo é de práticas em artes manuais para terapias. O eixo é o transversal e o segmento. Continuamos no fundamento. Eu acho muito importante a gente ter essa citação. O sentimento é o meio pelo qual o conceito obtém inicialmente vida concreta. Está ali no Filosofia da Liberdade, gente. Olha isso. É o sentimento que é o meio pelo qual o conceito obtém inicialmente o quê? Uma vida concreta. Isso traduz aquilo que a gente acredita enquanto educação. Uma educação com o sentir dentro. Módulo 5, genealogia e arqueologia, que são duas metodologias que a gente vai aprender um pouquinho sobre elas também, e o módulo é de fiação. A disciplina que eu vou dar é ainda Fundamentos em Artes Manuais para Terapias, o módulo Os Dispositivos em Artes Manuais para Terapias. Somos feitos de linhas, não apenas linhas de escrita, linhas que se conjugam em outras linhas de vida, diz Deleuze. O módulo 6, modos de existir. Então, a professora Aline vai trazer a tecelagem para nós, junto com quem? A atelierista Alexandre Rebert. E eu vou dar a disciplina de metodologia da pesquisa científica, tudo a ver com tecelagem. E o módulo Laboratório de Pesquisa em Artes Manuais para Terapias. Já estamos no eixo horizontal e o segmento é de exercício. E diz Heráclito, tecer é novo a cada dia. Ai, que lindo esse. Eu coloquei aqui para eu tomar um golinho, tá bom? Lindo demais, né, gente? Estamos doidas para chegar na tecelagem. Módulo 7, vem, tricô, vem. O desenho das técnicas, a gente fez no desenho, mais ou menos um desenho de um desenvolvimento antropológico. A matéria bruta, a feltragem é a primeira técnica, aí vai. Muito bem, tricô, eu chamei de múltiplas dobras. Didática do ensino superior é a disciplina que eu vou trazer. Módulo, os dispositivos em artes manuais para terapias. O eixo é o vertical e o segmento, já estamos na sistematização. E aí, o que diz Deleuze quanto à sistematização? A inteligência vem depois. Depois do que, gente? Da experiência. Deleuze e Steiner, ó, grudadinhos. Ah, que linda essa! Eu tinha esquecido que eu tinha colocado essa daí. Muito bem. Olha nós, gente, aprendendo a fazer tricô na frente do nosso computador. Ou assistindo aula, né, gente? Enquanto a gente assiste aula teórica, vamos lá, vamos ao tricotar. Módulo 8.
crochê, uma cognição outra. O crochê está muito ligado à questão da cognição. E aí a gente vai ampliar essas potências para uma cognição outra. A professora Aline vai trazer o crochê, então, e eu vou trazer, volta aos fundamentos, porque o fundamento nunca acaba, né, gente? Fundamentos em artes manuais para terapias, o módulo Estudos Transversais em Artes Manuais para Terapia. Estamos no eixo vertical, o eixo da pesquisa, e o segmento sistematizando. Vou colocar essa da Maria Gabriela Lansol. Olha só que linda essa citação. Sinto, vejo, penso. Tudo é simultâneo. Pensar, gente, é com o corpo todo, diz essa maravilhosa autora. Módulo 9. Olha, eu chamei Clinamen, clínica e clínica. Clínica com K e clínica com C. É uma discussão importante que a gente vai fazer lá quando a gente já estiver no segmento da aplicação, de pensar a clínica mesmo. Então, a professora vai nos trazer renda e macramê e a metodologia de pesquisa científica, aí já estamos caminhando, né, para o nosso trabalho mais efetivo, para a constituição, sistematização e efetuação do nosso trabalho. O módulo é a clínica em artes manuais para terapias e o eixo transversal. Temos a arte para não morrer da verdade, diz Nietzsche. Ai, que linda o macramê. Módulo 10, pronto. Chegamos no final, ai, que pena! Abertura aos devires, porque quando a gente chega no fim, a gente tem que se abrir aos devires, costurar tudo aquilo que a gente fez, olhar em perspectiva para o feito, costurar tudo e, em cima da costura, bordar. Eu vou trazer metodologia da pesquisa científica, já caminhando bem pertinho, no final da nossa estrutura de trabalho, no que a gente vai fazer, de acordo com a pesquisa de cada um, a gente vai escrever um position paper ou um artigo, e vamos lá, e vamos em frente. E o módulo é ainda de clínica, ainda não, né? A gente fez tudo isso para chegar na clínica, uai. Clínica em artes manuais para terapias, o eixo é o transversal e o segmento aplicação. Eu vou encerrar com essa autora magnífica. Gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Homenagem à professora doutora honoris causa, Carolina Maria de Jesus. Muito bem, olha lá o bordadinho. Pronto, essa foi a apresentação do nosso curso. Agora começa a nossa aula magna. Vamos começar? Coloquei essa mão aqui. Porque o cuidado, ele não é um cuidado abstrato. Ele é um cuidado que envolve tudo. Envolve, inclusive, a gente cuidar dessas maravilhosas potências espirituais que são as nossas mãos. Nesse lugar das mãos, a gente... Ai, que sonho! A gente vai agora entrar na nossa aula magna. Módulo 1. Chegamos, estamos aqui. Numa antroposofia da imanência em honra à terra. A insertar as fronteiras entre a filosofia, a ciência e a arte, possibilitando uma zona de indiscernibilidade onde as sensibilidades em devir possam se dar. Módulo 1, aula magna, título, Artes Manuais como Cuidado de Si. Vocês viram, só pelas temáticas das docentes, que a questão do si e do seu cuidado é o nosso tema, não é? É o nosso tema. Tema de hoje, as artes manuais e o pensamento Foucaultiano. Vou trazer encostadinho nele, que nos deixou esse legado maravilhoso do cuidado de si,
que fez essa pesquisa, nos lembrando daquilo que a civilização ocidental quis apagar, mas não vai. As artes manuais como tecnologias de si, prática de cuidado e estética da existência. Termos de Foucault, que a gente vai trabalhar muito durante todo o nosso curso. Então, vamos ao cuidado de si. Só que antes eu quero dizer que, enquanto eu preparava a nossa aula, a temática foi invadida pela Quaresma Detox. Eu aconselho vocês, já coloquei lá, vou mostrar onde é que está, que se aprofundem na questão do cuidado junto com essa experiência que a gente fez na Quaresma Detox. Lá, o ser quadrimembrado está integrado, espiritual, astral, vital e físico. E no percurso da Quaresma Detox, a gente tem os temas cuidado de si, a questão intergeracional, a questão dos vegetais, da alimentação e corporificar. Tudo a ver com a nossa pós-graduação. Então, vamos. Cuidado de si e sua relação com as artes manuais da casa. Começo citando: o cuidado de si indica o conjunto das experiências e das técnicas que o sujeito elabora e que o ajuda a transformar-se a si mesmo. E aqui eu já emendo: transformar-se a si mesmo em quem? Transformar-se a si mesmo naquilo que ele é, no tornar-se o que se é. Essa transformação do cuidado nos torna ainda mais próximos de nós mesmos. E essa é a nossa dimensão terapêutica e educativa. Cuidado de si, fundado pela escolha do território de pesquisa. A pesquisa em artes manuais para terapias tem seu foco na artesania historicamente constituída pelas necessidades cotidianas da casa. Acredita-se que a casa, como produtora de cuidado, possui saberes e técnicas que se compõem positivamente com as práticas terapêuticas a partir da concretude do seu uso. Uma das principais constatações feitas sobre o território da nossa pesquisa é a percepção de que, por surgirem no âmbito da casa, as artes manuais têxteis trazem em si a vocação de dispositivos de sensibilidade e cuidado. Todas as artes têxteis são um gesto de cuidado. Elas nasceram assim, para vestir, para aquecer, para embalar, para cuidar, para a vida necessária. Assim, ao serem deslocadas para o campo da clínica, esses dispositivos ampliam as condições de visibilidade dos processos de subjetividade envolvidos no fazer, dizer, do exercício terapêutico. E é a partir desse território, em seus múltiplos agenciamentos, a pesquisa pousa seu olhar nos processos de subjetivação de clinicandos e terapeutas, revelados em sua relação com as manualidades tornadas dispositivos. Ai, gente, é uma delícia isso. Cuidado de si e aí os processos de subjetivação. Ao ancorar a investigação em uma metodologia, a nossa metodologia acompanha, gente, os processos de subjetivação. A nossa pergunta é: como alguém se torna em si mesmo em contato com as artes manuais? Essa é a nossa pergunta fundante em todas as nossas pós-graduações.
ao ancorar a investigação em uma metodologia que acompanha os processos de subjetivação em sua qualidade e singularidade, interessada em perceber como alguém se torna em contato com as artes manuais, o exercício de pesquisa transforma-se, olha que interessante, ele mesmo em proposta terapêutica. Um cuidado de si do pesquisador-cuidador. Quer dizer que enquanto a gente investiga, que enquanto a gente pesquisa, nós mesmos vamos sendo cuidados por nós, por as técnicas, pelos dispositivos. Assim, ao colocar-se em experimentação, o pesquisador está aberto a compreender as forças envolvidas em cada uma das técnicas artesanais, suas práticas e uso. Isso implica a radicalidade de um vínculo investigativo que, ao possibilitar a sensibilização do pesquisador, quer garantir a legitimidade da percepção do terapeuta na avaliação da melhor técnica e prática de cada demanda clínica. Eu tenho que conhecer, gente, eu mesma. Não é pegar um livro e dizer, ai, mandou fazer isso. Não. Eu tenho que investigar, conhecer os efeitos em mim e nos outros que eu estou oferecendo a técnica, para perceber os efeitos daquilo. E quando uma demanda clínica me chega, seja no meu consultório, seja na minha roda de fazeres, seja no hospital, aonde for, eu posso dizer, eu acho que essa pessoa está precisando de um tricô. Eu acho que aqui precisa de um crochê. É isso. Mas para isso eu preciso entender em mim, no fenômeno do acontecimento, a força dessa técnica. Cuidado de si, expresso pelo hífen entre artes e manuais. Essa é uma marca nossa. Colocar esse hífen entre essas palavras. A começar pela adoção inusual do hífen entre as palavras artes e manuais, as nossas políticas de narratividade da pesquisa esforçam-se para quê, gente? Para acolher e expressar as intensidades do campo investigativo. Olha as intensidades do meu campo investigativo impressos no meu caderno de artífice. Elas estão aqui, em matéria, não só em dizer, em falação. Não, elas estão ali, totalmente amalgamadas à ciência, à pesquisa, à filosofia. O hífen, essa notação léxica aparentemente insignificante, tem o poder de criar uma palavra composta, com significado próprio, que expressa o quê? O cuidado com as práticas terapêuticas artífices propostas pela pesquisa. Por intermédio dessa hifenização, quer-se juntar as filosofias da imanência, evidenciar a relação de intensidade entre os dois elementos. A junção das palavras artes e manuais compõe um encadeamento vocabular que sugere uma relação potencializadora. O hífen é, ao mesmo tempo, aquilo que separa, que une, que opõe e concorda. Ou seja, o hífen é aquilo que mantém um tensionamento. E é isso que a gente quer, manter o tensionamento, que é o quê? A atenção. Ao agenciar as palavras artes e manuais, o hífen marca a possibilidade de produção de devires, gesto querido ao cuidado de si, pois as intensidades não são estados fixos, acomodados, e sim movimentos sempre abertos à produção de outros movimentos. Deste modo, a pesquisa em artes manuais e sua decorrente política de narratividade é um exercício que vocaliza as intensidades
e se abre aos devires. Imbrica a escrita ao corpo no fazer artístico. Promove a implicação do pesquisador naquilo que faz. O pesquisador não é um consumidor de conhecimento pronto. Ele é implicado naquilo que faz, que pensa, que sente, desde a investigação até a atuação terapêutica. Ação decorrente de um processo formativo que investe na experimentação, enfatizando a singularidade de cada pesquisador e de cada ação pesquisada. Bom, muito bem, vamos ao conteúdo do nosso módulo 1, porque ainda nem começou. Já estou terminando. Eu preciso fazer uma repetição necessária aqui. Preciso repetir isso, em honra a esse processo. Aos atos de amor do passado, devemos a nossa existência. Esse nosso primeiro passo, aberto aos devires, não exclui, não é novidadeiro, não é consumista que só quer novidade, não. Ele vai ao passado para aprender com a ancestralidade. E é nesse tributo que traz a voz do Steiner que a gente vai adentrar ao nosso site para ver a recolha do vivido. E aí eu já peço para vocês, é melhor percorrer o site pelo computador. Capacite-se. Faça, não fica assim como se fosse numa rede social. Entre na aula. Entre na aula. E aqui está a nossa, temos uma senha, terminada a nossa aula. Na própria matrícula, você já vai receber a senha para adentrar. Terminada a aula do primeiro módulo, logo você já vai receber a senha para entrar no site. Artes manuais para terapias. Essa área é exclusiva às discentes matriculadas no EAD. Tem a nossa aula aqui, tem também a apresentação das nossas professoras no congresso. Temos uma biblioteca lindíssima. E nessa biblioteca lindíssima, nós temos o link para o Drive com todas as referências do projeto pedagógico. O que é importante aí? As referências do projeto pedagógico, elas nos fizeram chegar até aqui. Então, quando eu estiver na minha pesquisa, lá eu tenho um acervo para buscar o conhecimento. Não quer dizer que a gente vai estudar tudo que está lá. Eu vou falar da proposta de atividade para vocês entenderem melhor. Mas quer dizer que ali já foi recolhido uma série de textos que deu sustentação a cada disciplina e que você pode apoiar a sua pesquisa neles. E tem aqui, eu até coloquei aquela tarjinha preta, porque também é exclusivo para as discentes matriculadas, a visita ao nosso território de pesquisa, casa, o locus da pesquisa. Aqui você entrando por essa portinha, você vai encontrar todo o significado que a gente avançou até agora sobre o conceito de casa. Vídeos, nossa, muita coisa mesmo. Nós temos também os vídeos que ampliam e fundamentam a nossa pesquisa. Muita coisa que a gente já viveu, muita coisa que a gente já fez, coisas demais que a gente já elaborou. Está tudo aí. Para sempre você vai poder ir visitando, pensando. Eu queria esse assunto, onde é que eu acho? Aqui tem. E a gente vai alimentando. Conforme a pesquisa vai crescendo, isso vai também servindo de repositório. Nós temos alguns dos trabalhos da turma 1. Então, nós temos aqui 5 trabalhos apresentados. Nossas alunas egressas, especialistas, apresentaram no congresso. E pronto, finalizando aqui o nosso trabalho, a expressão do sentir.
os módulos, nós temos a expressão do sentir. E essa expressão do sentir, ela vai ser, agora que você vai entrar no módulo 1, vai entrar no site, no seu tempo, na sua dinâmica, vai olhar uma coisa, vai olhar outra, vai se deixar afetar, sem isso tudo. Tem gente que está tão ansiosa que vai entrar e fazer tudo. Tem gente que vai olhar uma coisa e vai ficar naquilo. E aí, quando você tiver no primeiro encontro interativo, logo após que você percorrer esse módulo, quando você for entrar antes de você entrar no segundo módulo, você manda para a gente, pode ser um registro para a faculdade do módulo, então você pode mandar um material. Você vai trazer a sua apresentação pessoal, quem você é, afetada por todos essas coisas que você já vivenciou no módulo 1. Vou mostrar uns exemplos. Por exemplo, você pode fazer uma apresentação gráfica, você pode escrever como aqui, pedacinhos de coisas que você leu. Então, assim, foi fazendo, foi se afetando, foi pegando pedaços de uma coisa, de outra, e aí se apresentando a partir dessas afetações. Quando você terminar o módulo 1, apresente-se. Então, é isso. Bem, uma última pergunta para a gente encerrar. Cuidado de si. Quem sabe isso quer dizer amor? Gente querida, agradeço demais. Para quem ainda não está conosco, venha, venha!